O vídeo de hoje, gente, é algo muito sério que eu vou relatar para vocês que aconteceu comigo e por isso eu peço para vocês que assistam esse vídeo até o final. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Leal e esse é meu canal de dica. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e aperta o sininho da notificação. Vai lá e clica em todas, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai receber. Eu, quando vim morar em Salvador e comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu queria fazer era cuidar dos meus dentes. Eu não tive a oportunidade de cuidar dos dentes lá no interior. Minha mãe era mãe de 3 filhos e ela não podia pagar dentista pra gente. A gente ia no posto de saúde, tanto que as minhas restaurações eram todas daquela escura ainda. Eu não tinha restauração branca da cor do dente. Então, o meu foco principal era que eu, quando começasse a trabalhar, eu ia fazer o plano odontológico para poder cuidar dos meus dentes. E assim eu fiz. Assim que eu comecei a trabalhar, eu já marquei logo o dentista para poder cuidar dos meus dentes e começar a tratar para poder usar aparelho. E foi uma decepção muito grande para mim, porque foi a primeira dentista que eu fui. Ela era uma mulher, eu não lembro mais o nome dela, mas também não faço questão de falar o nome dela aqui, porque na época que eu podia fazer algo eu não fiz, então agora não adianta mais. Eu marquei uma consulta com essa dentista e fui ao consultório dela e ela foi fazer a restauração no meu dente e não me deu anestesia, né? E eu perguntei, doutora, a senhora não vai dar anestesia? Vai doer. Porque eu já tinha feito restaurações, gente, e eu sabia que a restauração ela costuma doer o dente, né? Porque o médico ele faz a raspagem para tirar a cárie e costuma doer o dente. E ela disse para mim que não precisava, que se tivesse doendo era para eu falar que ela me daria anestesia. E assim foi. E ela fez a restauração, né? Ela ficou lá usando um aparelhinho no meu dente e eu não tava sentindo nada. Gente, eu não senti completamente nada. Chega, eu falei pra ela, não acredito, doutora, eu não tô sentindo nada. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Eu tinha tanto trauma de dentista. Eu agora só vou querer fazer meu tratamento com a senhora, não vou querer fazer com mais ninguém. E ela, obrigada, todo mundo fala que minha mão é super leve e tal. E ela fez no outro dente também, chegou pra mim e falou: Olha, Vanessa, você vai ter que ficar uns 2 dias sem mastigar nos dentes de trás que foram feitos a restauração para poder não cair. E eu, tá, tudo bem. E fui trabalhar no dia seguinte. Gente, eu acabei esquecendo completamente do que ela tinha me dito e comi chiclete. Eu era viciada em chiclete. E eu comecei a mascar o chiclete. Foi quando eu senti a massinha da restauração, da obturação, vir grudada no chiclete. E aí eu fiquei desesperada e fui pro banheiro olhar. E quando eu olhei, gente, o meu dente, vocês nem acreditam, meu dente continuava completamente cariado. Meu dente tava com aquela cor preta ainda da cárie no dente. E eu descobri que a doutora, ela não tinha feito restauração nenhuma. Ela simplesmente tampou o meu dente com a massinha e deixou a cárie lá. Vocês acreditam nisso? Pois é. Quando eu descobri isso, eu liguei imediatamente para a clínica e falei que como é que ela pode ter feito uma coisa dessa, que eu ia denunciar, que eu não queria mais fazer tratamento nenhum com ela, que era um absurdo. Eu fiquei super nervosa e a secretária lá pedindo para eu ter calma, paciência, ela foi, falou com a dentista e a dentista mandou eu voltar no consultório dela. Lógico que eu não fui mais lá, né, gente? Depois de uma dessa, eu jamais iria voltar para me consultar de novo com uma mulher dessas. E fui, marquei com outro dentista. Ele atende aqui em Salvador, né? Lá no shopping Max Center, lá no Itaigara. O nome dele é Dr. Marcelo. E contei para Dr. Marcelo o que tinha acontecido no meu dente. E ele não acreditou em mim.
ele não queria fazer a restauração em meu dente porque ele disse que já estava restaurado. Ele viu o que estava sem a restauração e ele disse pra mim que aquele dente nunca foi mexido. E eu mostrei o outro pra ele. Eu falei, doutor Marcelo, ela também fez nesse daqui. Eu queria que você tirasse a massinha e verificasse. E ele não queria fazer, gente, de jeito nenhum ele queria fazer. Ele disse pra mim, como é que você abre a boca pra criticar um profissional? Você tá falando mal de uma profissional. Menina, isso é feio, isso é ridículo, não faça isso. Ele me acusou de mentirosa, ele achou que eu estava mentindo. E eu falei pra ele, doutor Marcelo, eu quero que você tire essa restauração. Se você não quiser tirar pelo plano, ele, eu não tenho como tirar pelo plano, porque ela já fez a restauração, então vai estar constando lá. Aí eu falei, se tiver constando, eu lhe pago com o dinheiro do meu bolso. Eu lhe pago, não precisa ser pelo plano, mas eu quero que você arranque essa restauração. E aí ele foi consultar pelo plano e lá já não estava mais constando que ela tinha feito a restauração. Ela excluiu como se ela nunca tivesse feito nenhum tratamento em mim, nada. E doutor Marcelo desconfiou. E aí ele foi e fez, né, a restauração. Ele tirou a massinha, na verdade, que ela tinha feito. E quando ele viu meu dente, ele não acreditou. Meu dente estava completamente cariado. Ela não tinha tirado nenhuma cárie, não tinha feito nenhum buraco, não tinha feito nada, gente. Tava lá, cheio de cárie. E doutor Marcelo falou, gente, eu não acredito. Como é que uma profissional faz isso? É um absurdo isso, não. Com certeza ela comprou a carteira dela. Com certeza ela não fez faculdade. Não, não, gente, não existe isso. Como é que uma profissional dessa tinha que estar afastada há muito tempo? E ele chegou para mim e falou: olha, Vanessa, se você decidir processar essa dentista, você pode contar comigo que eu vou ser seu testemunha. E aí ele acreditou, gente. Ele só acreditou porque ele tirou, sabe? Porque um profissional que é correto, ele jamais iria imaginar que uma pessoa poderia fazer isso. E esse doutor Marcelo, ele acabou fazendo todos os tratamentos do meu dente, um profissional maravilhoso. Hoje eu não tenho mais contato dele, hoje eu faço meu tratamento todo com o meu primo Neto, que também é uma pessoa maravilhosa, confiável. Gente, eu não tô aqui para fazer propaganda de dentista nenhum não, tá? Mas se vocês quiserem, vocês que moram aqui em Salvador, se vocês quiserem o contato da onde eu faço o tratamento dos meus dentes com o meu primo, que é uma pessoa maravilhosa, honesta, a doutora Edivaldo Neto, me chama no privado que eu passo o contato dele para vocês. Mas isso é algo muito sério. A gente precisa ter cuidado com essas pessoas. Na época eu não fiz nada, matuta, vindo do interior, sem informação, sem saber de nada direito. Não queria também estar saindo do meu emprego para estar marcando audiência, indo para audiência, sabe? Então eu desisti de processar e segui minha vida. Mas em quantas pessoas essa dentista não deve ter feito isso? Quantas pessoas ela não prejudicou? Sabe o que é que poderia acontecer com o meu dente? Poderia encher de pus, poderia não ter mais como resolver, eu ia ter que extrair o dente, sabe? Eu poderia morrer, porque tem muitas pessoas que ficam internadas por causa de dente. Quando minha mãe estava internada no hospital, teve uma moça lá que ela se internou e quase morre por causa de um dente. Então isso é muito sério. E não só dentista, como eu falei para você no título aí, eu passei por um outro episódio também com um cirurgião. Eu tinha um cisto aqui do lado, aonde ele estava inflamado, me doendo muito, chega estava roxo por fora. E ele marcou comigo para fazer essa cirurgia. E eu fui. E ele fez a cirurgia, deu anestesia no local, fez a cirurgia. Ele foi lá, fez a cirurgia, retirou o cisto. Só que ele não retirou o cisto todo e ainda deixou o local aqui, do meu lado, aberto, gente. Ele deixou com um buraco, ele nem deu ponto. Se não tivesse pessoas para ver o que estava acontecendo, se eu contasse para alguém, as pessoas não iam acreditar. Meu marido, na época, não acreditou, não entendeu porque ele deixou aberto. Os colegas de trabalho achou aquilo um absurdo. Eu suspendi a blusa do trabalho e as pessoas conseguiam ver o buraco que ficou aqui nas minhas costas. E não deu outra.
o local infeccionou, encheu de pus e eu tive que voltar lá para o hospital. E quando chegou lá, o médico que estava lá de plantão achou aquilo um absurdo. Disse também para mim que se eu quisesse processar esse médico, ele seria meu testemunho. Gente, o local infeccionou tanto, encheu de pus, que nenhuma anestesia pegou. O médico me deu 5 no local para conseguir fazer a cirurgia e não pegou. Eu senti tudo da cirurgia, cada dor, sabe, cada agulhada que ele deu para fechar o local, eu senti tudo, eu gritava naquele hospital. E na época foi pelo plano de saúde, na época era a Norclínica, não sei nem se existe mais. Então a gente precisa ter cuidado, sabe? Desconfiar mesmo das pessoas, dos profissionais. Não é porque é um profissional, é um médico, é um dentista que a gente tem que. Ai, sabe? E como que a gente pode se prevenir dessas pessoas que não têm respeito pelas pessoas, que não se preocupam? A gente pode estar pesquisando. Quando você for marcar um dentista ou um médico, pesquisa. Existe o Google aí, sabe, que dá todas as informações. Olha, pelo nome dele, você tem como saber aonde foi que ele se formou. Você tem como verificar o Facebook dele, o Instagram, o comentário das pessoas. Você tem como olhar se ele tem processo judicial, sabe? Isso vai ajudar muito a você saber quem é essa pessoa antes de abrir a boca para qualquer dentista, antes de fazer uma cirurgia com qualquer médico. A gente precisa ter muito cuidado. Eu não processei nenhum dos dois na época, mas se fosse a Vanessa de hoje, sabe, com a mente que eu tenho hoje, pode ter certeza que eu iria processar para caçar a carteirinha deles para eles nunca mais trabalhar em lugar nenhum, porque pessoas como essas não devem estar trabalhando, sabe? Eu fico imaginando o que mais eles fizeram, a quem mais eles prejudicaram. O bom é que eu tenho um Deus que me livra o tempo todo de tudo de ruim que acontece comigo. Ele sempre está me livrando. Graças a Deus eu mastiguei aquele chiclete para poder a restauração cair. Graças a Deus eu fiquei mostrando para todo mundo a cirurgia que eu tinha feito. Porque se eu não tivesse mostrado, as pessoas, eu não tinha me importado porque estava aberto, eu ia achar que era normal. Eu nunca tinha feito a cirurgia na minha vida. Eu achava que era normal ele fazer e deixar aberto, sabe? As pessoas que começaram a falar, Vanessa, isso não tá normal. Vanessa, porque ele deixou aberto. Vanessa, você precisa voltar no hospital. Você precisa voltar. Vanessa, tá parecendo que tá com pus. E por causa das pessoas que estavam falando comigo o tempo todo, de meu marido na época, que era meu namorado, ele falou pra mim, Vanessa, vá pro médico, isso não tá normal. O meu gerente da loja na época, Vanessa, vá pro hospital, pelo amor de Deus. Sabe, gente, por causa dessas pessoas não aconteceu o pior comigo. Então, por isso que hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Eu sei que muitas pessoas não vão achar correto, sabe? Esse vídeo é o que eu fiz, mas eu tô aqui porque aconteceu comigo. Eu não tô contando história nem balela do que eu ouvi falar, não. Aconteceu comigo. Então, tenham cuidado com o seu dentista, tenha cuidado com o seu médico. Procure conhecer quem é ele antes de marcar algo. Procure conhecer quem é ele antes de fazer qualquer cirurgia. Outra coisa, gente, médico, dentista, que não gosta muito de conversar, de responder as perguntas que você faz, desconfie. Você pergunta algo e ele não dá para falar, sabe? Ou não quer explicar como vai ser feito o procedimento. Não é só você sentar numa cadeira, abrir a boca, o dentista ir lá fazer tudo, pronto, tchau, tome aqui, pague aqui. Não é isso. Ele precisa explicar para você o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai usar e quais são os procedimentos que você pode fazer, porque muitas vezes existem várias opções. Você pode fazer restauração, canal, extrair, sabe? Existem várias coisas, várias opções que você pode fazer. Então ele precisa te explicar tudo. Se você tem alguma dúvida, ele tem a obrigação de tirar a sua dúvida. Então desconfie.
dos profissionais que não querem responder às suas perguntas. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei mesmo aqui só para alertar vocês, tá? Não esqueçam de me seguir no Instagram, a mim e minha filha, a nossa loja virtual natural. Se inscreve no canal dela também, se chama Julinha Leal. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!